Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui de volta para dar continuidade na leitura da palavra de Deus, que não pode parar, não é verdade? Nós vamos ler, se Deus permitir, até o final do ano, até 31 de dezembro, estaremos encerrando a leitura da palavra de Deus e faremos uma grande festa. Em nome de Jesus, né? Falando em festa, a gente sabe que a gente está vivendo aí esses dias, né? Começa o tão dito carnaval, né? A festa da carne. Que nós possamos nos separar, né? Que nós possamos buscar mais ainda em Deus, né? Se já buscamos, que busquemos ainda mais, né? Nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos daqui, a nossa pátria não é daqui, né? Nós vivemos com uma expectativa, né? De estarmos com o Senhor Jesus, de morarmos com o Senhor Jesus. Vamos ler Números a partir do verso 25, 26 e 27. Vamos lá. Os israelitas pecam com as filhas dos moabitas. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todas as cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens, que se juntaram a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Nossa, muita gente, né? E os que morreram... Isso. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que o meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou o meu concerto de paz. E ele e a sua semente depois dele terão o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com midianita, era Zinri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos Simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zu, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligirei os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram, a vós outros, com os seus enganos, com o que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbe, filha do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no negócio de Peor. O povo, né, vivia uma vida, não sei se, sei lá, será que nos dias de hoje a gente, né, também peca sim contra o Senhor, né, e eu tenho orado e tenho pedido ao Senhor: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, né, porque muitas vezes a gente peca as mesmas coisas, né, e a gente precisa pedir ao Senhor: sonda o meu coração, Senhor, sonda, né, é uns salmos muito bonito que fala: sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos ser guiados pelo caminho eterno, né? Amém. Capítulo 26. Deus manda tomar a soma de todos os israelitas. Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel vai para o exército. Falaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, aos cabeças de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo: contai ao povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés, e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluítas, de Esron, da família de Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas,
Essas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã e Abirão. Estes Datã e Abirão foram chamados da congregação, que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá. Quando moveram a contenda contra o Senhor, e a terra abriu a sua boca, os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens e foram por sinal. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Essas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Jefon, a família dos Jefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Onzni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Adore, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Essas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. E os filhos de Judá, e Onã. Mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaíta, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram de Hezron, a família de Hezronitas, de Amu, a família dos Amulitas. Essas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo a sua família, foram Tolá, a família dos Tolaitas, de Pulva, a família dos Pulvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Siron, a família dos Sironitas. Essas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jalel, a família dos Jalelitas. Essas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maqui, a família dos Maquiritas. De Maqui gerou a Gileade, Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade. De Jezé, a família dos Jezeritas. De Eleque, a família dos Elequitas. De Asriel, a família dos Asrielitas. De Siquém, a família dos Siquemitas. E de Semida, a família dos Semidaitas. E de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. E os nomes de suas filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Amor, Fernando, para de bater, tá atrapalhando. Tirza. Essas são as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Taã, a família dos Tanitas. E estes são os filhos de Sutela, Herã, a família dos Heranitas. Essas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas, de Sufã, a família dos Sufanitas, de Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde, Naamã, de Arde, e a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. Essas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Asser, segundo as suas famílias, foram de Imna, a família dos Imnaitas. De Isvi, a família dos Isvitas. De Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Asser foi Sera.
Essas são as famílias dos filhos de Assé, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jazreel, a família dos Jazreelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. Essas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. E estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a este se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. E cada qual se dará a sua herança, segundo o que se foram deles contado. Todavia a terra repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos dos seus pais, e herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles dentre muitos e os poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo a sua família, de Gerson, a família dos Gersonitas, de Coate, a família dos Coatitas, de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi, as famílias dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas e a família dos Coraitas. E Coate gerou Anrão. E o nome da mulher de Anrão foi Joquebede, filha de Levi, o qual nasceu Levi no Egito. E esta, a Anrão gerou Arão, e Moisés e Miriam, sua irmã. E Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxe fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000, todo o varão da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. E entre estes nenhum houve dos quais foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Capítulo 27 agora, a lei acerca das heranças. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfes, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante do príncipe de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. E Moisés levou a causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falaram retamente. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seus pais fará passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança darei a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então darei a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também o seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que possua isto aos filhos de Israel. Será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe este monte Abarim, e ver a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebeldes foste no deserto de Zim, na contenda da congregação ao meu mandado, e me santificardes nas águas diante de seus olhos. Essas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor Deus, os espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas, que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés:
Toma para ti a Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe mandamento aos olhos dele. E põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito. Sairão, e conforme o seu dito entrarão ele, e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs a mão e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Amém. Josué agora vai tomar, conta, povo de Israel. Eita, estamos, deixa eu ver, quase terminando o livro de Números. 33 até o 36, quase. Ainda falta um pouquinho. Nós ainda temos muita coisa que aprender com esse livro. Amém? Gente, ore ao Senhor, busque a Deus, que você tenha uma sexta-feira, um término de sexta-feira abençoado na presença do Senhor. Deus abençoe sua vida. E amanhã, Deus permitindo, nós estaremos aqui de volta, continuar lendo a palavra de Deus, tão maravilhoso. É tão bom quando a gente para, já lemos, tanto que nós já aprendemos. É tão bom estar na presença de Deus, Deus nos renova, Deus nos alegra. É maravilhoso demais, gente. Aproveita esse feriado. Não sei se você vai para algum retiro, não sei o que você vai fazer, mas busca o Senhor. Não deixe de buscar o Senhor, Se cubra com a presença de Deus, que é tão maravilhosa, Eu estava assistindo e vendo ali aquela igreja lá nos Estados Unidos, naquela universidade. Quem sou eu para falar de avivamento ou não? Não tenho propriedade para falar tal assim, não. Mas, sabe, eu vendo ali, eu estava assistindo ao vivo, as pessoas ali buscando a Deus, ali, as pessoas ajoelhando ali, clamando a Deus. Eu achei aquilo tão lindo, sabe? É tempo mesmo de buscarmos o Senhor. O Senhor está às portas, o Senhor está voltando. Nós precisamos estar cada vez mais agarrados com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Foi lindo ver aquilo, sabe? E eu falando, Senhor, nós precisamos disso, eu quero isso. Sede, fome da presença de Deus. É o que nós precisamos. Fica com Deus, um grande abraço, busca o Senhor, fale com Ele. Ele é bom em todo tempo, o nosso Deus é bom. Amém? Tchau, tchau, até amanhã.